Olá, queridos! Ei, bom dia, bom dia, bom dia com alegria, bom dia com amor. Uau! Mais um dia de leitura, segundo dia de leitura. Ser bom não significa ser bonzinho, do Cláudio Tebas. Uau, eu trouxe comunicação não violenta, fez a correlação com o palhaço. Assim, tá bem interessante. Nós vamos ler a partir do 9º capítulo. Vamos ler mais 40 e poucas páginas. Vamos ver o que o Cláudio Tebas tem para nos trazer nessa leitura sagrada desse livro incrível, incrível, que é Não Seja... Ser bom não significa ser bonzinho. Vamos lá para mais um dia de leitura. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Bora lá, bora lá. Nove Compaixão, do latim compassio, com, junto e pati, sofrimento. 25. Compaixão é um caminho até a humanidade do outro, uma trilha que se constrói pela fresta do muro para sermos capazes de nos aproximar do sofrimento que há por trás dos seus gestos. É um afeto que mobiliza a nossa responsabilidade em forma de ação. O psicanalista Christian Dunker e eu falamos um pouco sobre ela em nosso livro O Palhaço e o Psicanalista. 26. A compaixão se distingue da pena e da piedade porque se estende a todos os envolvidos na situação com imparcialidade e desejo genuíno de contribuir para que aconteça o melhor para todos. A piedade é um afeto traiçoeiro, pois frequentemente nos faz produzir com outro uma pena de nós mesmos ou, ainda que furtivamente, uma satisfação por não estarmos realmente no lugar do outro, para se apresentar como um afeto realmente transformador, e não apenas reprodutor de sofrimento, como a maior parte dos afetos ligados à culpa. É preciso aspirar que o outro genuinamente se livre da condição na qual ele se encontra, ou seja, passar da efusão e da emoção para a comoção e desta para a ação. A compaixão interessa a escuta na medida em que mobiliza responsabilidade por compaixão não é complacência. Fazer algo, ainda que pequeno para que, no nosso encontro, e mesmo que este dure apenas um instante, isso aconteça. Tudo que a compaixão busca compreender, a pena tenta justificar. Ele me bateu, mas é que, coitado, você não sabe a infância que ele teve. Quando optamos por justificar e não compreender, nos tornamos complacentes e cooperamos para que a relação não se mova. Derivada do latim complacere, a complacência, ao contrário da compaixão, é uma postura paralisante, que nos ausenta de nós. O prefixo com, neste caso, funciona como intensificador do termo seguinte, placere, agradar. Complacência significa, portanto, agradar muito. Você conhece alguém que, tentando agradar muito um ou outro, acabou por se ausentar de si mesmo. Quantos de nós já não estivemos nesse lugar? Qualquer que seja o motivo para querermos agradar muito, pena, medo, baixa autoestima, culpa, a complacência sempre carregará em seu componente tóxico e, então, o culto da conveniência. Essa combinação química nada mobiliza senão a manutenção do ciclo de culpa, remorso e compensação. Estancar esse ciclo, assim como a moeda de troca que dele decorre. Se você fez isso, então eu posso fazer aquilo, implica separarmos a pessoa das suas ações. Só assim conseguiremos ser ao mesmo tempo compassivos com a pessoa, mas não complacentes com as suas atitudes. Como a compaixão é um caminho de ida e volta que se estende a todos sem distinção, devemos igualmente ser compassivos com quem julgamos complacentes, mas não complacentes com a sua complacência. 10. A maioria dos nossos desentendimentos acontece por confundirmos compreensão com concordância, entretanto não são conceitos iguais, só moram na mesma rua. Compreensão vem do latim com, junto, em conjunto, mais prensio, do verbo prendere, que remete à era, planta trepadeira que se agarra, se prende às paredes para poder crescer. 27. Podemos facilmente relacionar a compreensão com estarmos juntos, próximos da nossa essência, valores, princípios entranhados em nossas paredes. Já concordar é composto por com, que significa junto e coração, ou seja, as pessoas que concordam em algo estão com os corações juntos. Discordar, obviamente, é o oposto, andar com os corações separados. Olhando para a etimologia fica mais fácil entender que podemos estar juntos da essência do outro, compreender, mas não andar de corações juntos. Concordar com o que o outro faz. É tão simples quanto isso e complexo desse tanto. Compreender tem a ver com a essência, com a necessidade profunda da pessoa. Concordar já se refere à estratégia que ela utiliza para atender a sua necessidade. A mediadora de conflitos Ana Paula Peron conta uma história que ajuda a ilustrar essa diferença. Certo dia, ela recebeu em sua sala de trabalho uma senhora muito falante. Ela estava bastante nervosa e passou a compreender não é concordar. Contar que seu filho de 20 anos não ajudava em nada, mal falava com ela e vivia num quarto que mais parecia uma caverna. Ele é assim desde a adolescência, vive para me confrontar e ser grosseiro. Só quer saber dos amigos e mal fala com o pai. Quando se esbarram, sai briga. Em seu trabalho de mediação, Ana Paula atende em geral os dois lados, mas, como a mãe tinha convicção de que o filho jamais toparia participar do processo, aceitou caminhar junto da mulher e quem sabe ver lá encontrar alguma transformação possível nessa história tão dolorida. Inicia-se então um processo de escuta em que as dores da mãe encontram abrigo para serem expostas com segurança e, por isso, com toda a verdade possível, criado campo de confiança, acolhimento, afeto e empatia. Ana Paula pede a ela então que tente se conectar com os sentimentos do filho Rafael. Encorajada pela relação estabelecida com a mediadora, a senhora passa bons minutos expondo seus julgamentos e avaliações sobre as más escolhas do rapaz. Quando sentiu que a mãe havia conseguido se esvaziar um pouco, Ana Paula pediu que ela colocasse a mão no peito e se conectasse com seu corpo, para que ela escutasse as sensações presentes. Passado algum tempo, o encontro se encerra com o pedido da mediadora para que sua cliente entrasse no quarto do filho em um momento em que pudesse estar sozinha e tentasse se conectar com sinais de beleza, que apreciasse qualquer coisa que lá estivesse. O pedido foi transformador. No encontro seguinte, a senhora relatou que, no início, foi muito difícil ver algo positivo na caverna, mas que, passados alguns dias, ela teve um insight precioso.
Compreendeu que seu olhar estava nas palavras dela muito viciado na crítica. Quando essa ficha caiu, ela foi capaz de voltar ao quarto e olhá-lo com bons olhos e compreender a importância das sensações de liberdade, autonomia e aceitação que ele desfrutava ali. Nesse ponto, faço um parênteses porque esse trecho do relato da Ana Paula me traz uma lembrança pessoal muito forte. Minha mãe conta que um dia, chegando do clube que frequentávamos, meu pai a chamou para desabafar sobre mim. Eu devia ter uns 15, 16 anos e ele disse: Ignez, tô preocupado com o Cláudio. Confesso que hoje passei vergonha. Estava no clube com meus amigos sentados e conversando quando ele apareceu com a turma dele. Ele chegou perto, me deu um beijo e ficou ali abraçado comigo. Você tinha que ver o estado dele. O tênis todo rasgado, a calça jeans mais rasgada ainda, uma blusa por cima de outra, tudo aparecendo, tudo desajeitado, e o cabelo então, um horror, todo descabelado. Quer ter cabelo comprido tudo bem, mas tem que cuidar, causa má impressão. Os outros meninos não, todos bem vestidos, bem penteados, arrumadinhos. Conta minha mãe que ela escutou em silêncio e, após alguns segundos, disse: Que maravilha, Nelson, isso que você está me contando. Meu pai ficou surpreso: Como assim que maravilha? Não estou entendendo. E ela completou: O Cláudio chegou, te deu um beijo e ficou abraçado com você na frente de todos os amigos. Muito raro um adolescente fazer isso, ainda mais diante dos amigos. Meu pai ficou surpreso. Ela tinha mostrado a ele um outro ângulo da história. Ele se levantou, pegou um whisky no armário, botou no copo e disse: Você tem toda a razão. E G, eu preciso começar a olhar o lado bom das coisas. A roupa e o cabelo são de menos, acho que ele faz isso só para chamar a atenção. Essa última frase, acho que ele faz isso só para chamar a atenção, revela o impacto que teve sobre o meu pai. A chance de observar a cena por outro ângulo, ter olhado de maneira apreciativa para seu filho das cavernas possibilitou outro estado de abertura para que ele até arriscasse um palpite empático em busca de compreender a situação. Algo parecido aconteceu com a mãe da história ao visitar a caverna do filho com olhos que procuravam beleza. Segundo Ana Paula, o processo permitiu que aquela senhora se desse conta de que usava o poder sobre seu filho e que sua reação acontecia por se sentir agredido, com raiva, portanto, devolvia a agressão da mesma maneira que a recebia. Esse insight pacificou seu coração na medida em que ela compreendeu que não era uma afronta a ela, ou desamor, mas uma necessidade de ser acolhido na sua individualidade, liberdade e necessidade de autonomia e aceitação. Tivemos outros encontros para desatar esse nó, e, posso afirmar, esse momento de compreensão foi um salto quântico para podermos avançar, porque transformar um conflito não é necessariamente resolvê-lo, mas transformar as relações para podermos conviver de maneira mais saudável até que possamos construir e criar acordos que encontrem saídas satisfatórias para ambos. 11. Entre culpa e responsabilidade existe uma palavrinha mágica que muda o sentido das coisas: implicação. Reconhecer nossa implicação significa assumirmos nosso papel de atores e não de espectadores passivos. A implicação produz sujeitos e desejos, a responsabilidade produz compromissos e reparações, já a culpa produz vítimas e carrascos, santos e vilões. 28. Quando sentenciamos o outro como culpado, estamos nos eximindo de assumir a nossa implicação e responsabilidade no assunto ou na relação, mostrando indícios de que não entendemos exatamente qual é o nosso papel no conflito. O outro aqui é assim ou assado, então ele que se vire para resolver a parada, de preferência deixando de ser assim ou assado. Essa narrativa parece ser, a princípio, muito confortável, pois nos poupa de sujeitarmos a resolver aquela situação, mas, como a expressão já indica, não se sujeitar significa não se tornar sujeito. O resultado é que acabamos nos tornando em reféns dos reféns que criamos. A culpa é um afeto pouco transformativo. Em geral, assim que achamos o culpado nos desimplicamos do processo. Ser responsável é reparar, manter-se fiel ao processo, interessar-se pela sua continuidade. Ser culpado é o que basta para punirmos o outro, ou a nossa responsabilidade não é culpa mesmos, pela nossa própria impotência e cair fora. Culpa é um afeto individualizante que trava a ação coletiva. Isso se vê também no fato de que em estado de massa ou de anonimato digital perdemos de vista a função inibidora da culpa, nos tornando assim falsamente corajosos e hipercríticos. O sujeito pode sair orgulhoso do debate ou da reunião de condomínio, por destruir aquele colega que pisou em falso naquela expressão inconveniente ou que se excedeu nos argumentos, mas a disputa em torno da culpa é assim: o que hoje você expurga em cima de outro, amanhã lhe será retribuído em dobro. A anestesia provisória criada pela superioridade moral vai sendo corroída pela culpa, que precisa cada vez de mais atos de exibição purificadores. 29. O empresário Cláudio Menezes, reconhecido por ser um ativista de um novo capitalismo que emerge estruturado em propósito, sustentabilidade e gestão participativa. 30. Transformou as relações das pessoas de sua empresa quando trouxe para o dia a dia fundamentos de sua outra profissão, a psicanálise. Ele diz que, em sua companhia, o que se busca na relação entre todos é a integridade, relação de sujeitos com sujeitos, e não com objetos. Para facilitar a compreensão do que quer dizer, Cláudio traz uma lista de atitudes que nos ajudam a olhar para nós mesmos e tentar identificar o papel que estamos desempenhando. Cláudio nomeia essa lista como atitudes do criador, sujeito, ou da criatura, objeto. 31. Criador, criatura no comando de si, é sujeito de seu desejo, nunca julga, sabe que não existem certos e errados absolutos, adora a diversidade, vê o diferente como uma possibilidade de aprendizado, autoconhecimento, amplia a zona de conforto, sabe que não sabe, curioso sobre si mesmo, sincronicidade, as coisas acontecem além de sua esfera de controle e conhecimento, o céu é o limite, sabe que existem muitas coisas potencialmente transformadoras a descobrir, é comandada pelo outro, e por tudo aquilo que não consegue administrar em si mesma, reage sempre aos riscos que enxerga no outro, julga para ele existem sempre os bons e os maus, segundo seu julgamento pessoal, tende a estratificar, cataloga e classifica, os bons e os maus, com ele ou contra ele, zona de conforto, possui e não abre mão de certezas absolutas, o ajuste e erro está sempre no outro, nunca em si mesmo. Conspiração, é refém das circunstâncias, em vez de se perceber implicado e por isso responsável. Opta por incriminar, culpar o agente externo. Para ele, os maus estão sempre errados e conspirando contra si mesmo e contra a verdade, que ele acredita possuir. Mundo limitado, fruto da estratificação e do medo de expandir sua zona de conforto, o que o obrigaria a risco. Olha que interessante, não vou nem descompartilhar aqui, mas só falar aqui, que interessante isso, né? Ele colocando essa polaridade que a gente vem trabalhando, né? O criador e a criatura. E criou aqui uma tabela, né? Então, o criador no comando de si, é sujeito do seu desejo. A criatura é comandada pelo outro. E por tudo aquilo que não consegue administrar em si mesmo, rege sempre ao risco e enxerga no outro. Ou seja, quando você tem o Criador dentro de você, que é comandado por você, você tem comando de si. É isso que ele está dizendo. O Criador não julga. Quando você não julga, você está comungando o Criador. Quando você é a criatura no ego, você está julgando.
tende a estratificar, né? Cataloga os maus e os bons, etc. Adora a diversidade, o criador, e assim por diante. É muito interessante essa tabela aqui, viu? O criador tem sincronicidades, né? A criatura conspiração. De acordo com a sua circunstância, se coloca como refém. Muito legal. Vamos continuar. Quer outros. Continua aqui a tabela. Essência é o que é, independentemente do papel que representa na vida. Sujeito, responsável e agente de tudo que faz. Confia incondicionalmente, como um ser integrado. Sabe que confiar não depende do outro. Supera os seus bloqueios. Integridade e compaixão. Passos. Nesse sentido, tem uma maturidade infantilizada. Existência. Ele é o que possui, não o que é. Objeto. É refém do outro que o atormenta. Confia condicionalmente. Condiciona a confiança à sua avaliação. Vive seus bloqueios. Ó, dor. Ó, vida. Ó, azar. Essência é o que é, independentemente do papel que representa na vida. Sujeito, responsável e agente de tudo que faz. Confia incondicionalmente, como um ser integrado. Sabe que confiar não depende do outro. Supera os seus bloqueios. Integridade e compaixão. Passos. Nesse sentido, tem uma maturidade infantilizada. Existência. Ele é o que possui, não o que é. Objeto. É refém do outro que o atormenta. Confia condicionalmente. Condiciona a confiança à sua avaliação. Vive seus bloqueios. Ó, dor. Ó, vida. Ó, azar. 12. Todo mundo conhece o bonzinho, mas nem todo mundo gosta dele. É senso comum que ele não é muito confiável. Ele diz sim para tudo, está sempre querendo agradar. Nunca se sabe o que se passa na sua cabeça. O bonzinho se encaixa classicamente no perfil de posturas da criatura, que vimos no capítulo anterior. Já o bom, ao contrário, goza de reputação positiva. Ele é autêntico, íntegro, sem falsidades, transparente e confiável. São posturas que o quadro associa ao Criador. Ambos, bom e bonzinho, aparentemente tão distintos e tão distantes, têm algo em comum. O nosso julgamento. São nossas certezas e sentenças que lhes aprisionam como se eles fossem posturas e não pessoas. O quadro do capítulo anterior não tem o propósito de catalogar, classificar e carimbar pessoas, mas sim de oferecer alguns parâmetros para que a gente se questione sobre nós mesmos, neste momento específico em que estou vivendo. Estou conseguindo ser tão sujeito da minha vida quanto gostaria. Ninguém é bom, bonzinho, criador ou criatura. Somos muito mais complexos, indefiníveis, inqualificáveis, intraduzíveis e, por tudo isso, interessantes demais para sermos acondicionados em caixas ou catalogados. Nossos comportamentos não expressam o que somos, mas como ser bom não é ser bonzinho. Estamos, e oferecem pistas do que precisamos. A decodificação dessas pistas é a chave de ouro que possibilita que a gente saia do modo certeza e sentença e passe a se relacionar a partir do que precisamos para estarmos bem juntos. A habilidade de decifrar as pistas que o outro nos oferece implica, fundamentalmente, no bom exercício de uma primeira virtude, a incerteza. É ela que nos fornece a quantidade necessária de suprimentos, dúvidas e questionamentos para a caminhada. Exercitar a incerteza é também exercitar a busca pela verdade, que se revela por trás das certezas com as quais costumamos minimizar a complexidade da vida. Newton Bonder diz que, quanto maior o grau de dúvida aplicada à dada certeza, maior a sua aproximação da realidade. As verdades admitem que existam em oposição a elas outras verdades. A certeza, no entanto, é ditatorial. A primeira diz respeito à busca humana, a segunda, ao desejo, profundamente arraigado em nós, de controle. As verdades são geradas a partir do conflito e da experiência. São concebidas como absolutas e, ao mesmo tempo, flexíveis como tudo que diz respeito à sabedoria mais profunda. Isso porque saber não é algo que se possui, mas um exercício constante de contato com a vida. No entanto, as pessoas buscam pelos manuais, pelo como fazer e perdem contato com o mais importante elemento das verdades, as dúvidas e incertezas. 32. O exercício da incerteza é fundamentalmente o exercício de fazer perguntas no lugar de proferir sentenças. Esse estado de busca constante é o que nos conecta com a segunda virtude, a humildade. Humildade de nos posicionarmos sobre nós e sobre a vida, consciente de que somos imperfeitos e inacabados. Sem o reconhecimento disso, não seremos capazes de viver momentos de plena integridade, mas sim de arrogância. E, sendo arrogantes, não acessaremos a terceira virtude, a compaixão. Tenderemos a confundi-la com piedade, expressão máxima, talvez da nossa ilusão de sermos superiores uns aos outros. A jornada pelo caminho da incerteza, humildade e compaixão não tem mapa, mas tem tesouro. Encontrar esse tesouro requer coragem para um mergulho profundo em nós mesmos na busca por um superpoder que tínhamos na infância, a curiosidade incondicional sobre tudo e todos, sem distinção. Crianças são mestres em perguntas por natureza. Perguntam, perguntam e perguntam. Não buscam a certeza absoluta que acabaria com a brincadeira de perguntar, mas a verdade possível que se esconde por debaixo das aparências. Recuperar a nossa curiosidade incondicional sobre tudo e todos, sem distinção, implica necessariamente encontrarmos esse precioso tesouro perdido. A nossa criança, apenas com ela é que, juntos, o adulto com sua experiência e a criança com sua inocência, se torna possível cruzar as fronteiras do julgamento para nos aproximarmos, curiosos e desamados, sobre a humanidade do outro. Podemos chamar essa jornada iniciada dentro de nós e empreendida em direção ao outro por meio das barreiras dos julgamentos pelo nome de empatia. 13. A inglesa Shelby e o irlandês Pat Magee são amigos de longa data. Ela e ele são fundadores da ONG Building Bridges for Peace. 33. Em tradução livre, construindo pontes para a paz, que media conflitos em todo o mundo. Suas vidas se entrelaçaram no dia 12 de outubro de 1984, quando o deputado George Berry, pai de Joe, foi morto em um atentado à bomba promovido pelo exército republicano irlandês, IRA, grupo separatista. Joe, que na época tinha 20 e poucos anos, estava em casa quando soube do atentado pela rádio. Pat Magee soube do atentado muito antes. Foi ele mesmo, membro do IRA, quem planejou o ataque ao hotel onde o pai de Joe estava. Naquele dia, conta Joe Berry em seu belo TED 34, ela não perdeu apenas seu pai, mas percebeu que seu espírito livre, de uma garota de 20 e poucos anos, que se preparava para fazer um mochilão pela Europa, estava dali em diante conectado a algo que se encontrava perto dela, mas parecia tão distante, o conflito da Irlanda do Norte. 2 dias depois do atentado, já foi à igreja que costumava frequentar, e ali, em silêncio, fez uma escolha e tomou uma decisão. Se ela fosse capaz de compreender aqueles que mataram seu pai e tirar algo de positivo da experiência, então ela ficaria bem. Naquele exato instante, iniciou-se uma jornada de escolhas e decisões, a história de Joe Berry e Pat Magee.
Sem mapa, ela apenas confiou que a vida lhe ofereceria as experiências necessárias, como nos ensina a velha piada de São Janaro, 35, não basta ter fé, é preciso agirmos e estarmos atentos para recebermos a providência divina. Alguns meses depois do compromisso firmado com ela mesma na igreja, Jo estava andando de táxi papo vai, papo vem. Ela contou ao motorista que seu pai tinha sido morto por um ataque do IRA. O taxista escutou atentamente e lhe disse que ele, por sua vez, viveu outro lado da história. Seu irmão era irlandês, havia sido membro do IRA e foi morto por um soldado inglês. No restante do trajeto, aquelas duas pessoas, que poderiam estar em trincheiras diferentes, se emocionaram e conversaram sobre um mundo em que a paz fosse possível e em que não houvesse inimigos. Ela desceu do táxi bastante mexida pela conversa e decidida que dali em diante se dedicaria a construir pontes para a paz. Mas como construir pontes se fomos treinados a vida inteira a erguer muros? A resposta pode estar aqui ao lado na experiência do palhaço na África. O aprendizado da construção de pontes passa antes pela experiência de abrir buraquinhos no muro. Entre 1985 e 1986 ela foi inúmeras vezes para Belfast, capital da Irlanda do Norte. Nessas viagens, ela apenas convivia com pessoas que lá moravam e escutava suas histórias. Sem perceber, pouco a pouco ela já estava olhando pela fresta e vendo que, do outro lado do muro, existiam pessoas, e não inimigos. Mais ou menos nessa época, Pat Magee, o autor do atentado que vitimara seu pai, foi localizado, preso e condenado à prisão perpétua. 16 anos se passaram e Pat Magee foi solto no acordo de paz entre o grupo separatista e o governo britânico. Nesse tempo, de tanto se dedicar a abrir frestas no muro, Joubert havia se tornado mediadora de conflitos e viajava com frequência para trabalhar com grupos na Irlanda do Norte. Em uma dessas viagens, seu telefone tocou e ela se viu diante do maior desafio de sua jornada. Do outro lado da linha, uma amiga lhe contou que havia conseguido falar com Pat Magee e que ele tinha concordado em encontrá-la. Jo sempre havia sonhado com esse encontro, mas, agora que ele se tornara realmente concretizável, seu coração gelou. Alguns dias depois, lá está ela em Glasgow, na casa emprestada por uma amiga, aguardando a chegada do homem que assassinara seu pai. Jo conta que os momentos de espera foram aterrorizantes. Ela havia dedicado todos esses anos a compreender outro lado, a não blasfemar, não culpar, não incriminar, mas agora ela tinha medo de que, diante dele, todo o seu empenho desmoronasse. Sua aflição foi interrompida por batidas na porta. Ela se levantou, caminhou até a maçaneta, destrancou a fechadura e a abriu. Era ele. Ela lhe disse obrigada por ter vindo, e ele respondeu com um obrigado. Você, por me receber. Eles se sentaram e ela foi tomada por uma estranha sensação, desapontamento talvez. Aquele homem, o assassino do seu pai, aquela figura mítica que mudou sua vida para sempre, era uma pessoa comum. Pat Magee passou então a falar aos borbotões e tentar explicar para ela as razões que o levaram a fazer o que fez. Seu discurso, no entanto, são muito familiar e, por isso, muito frustrante. Suas palavras em nada se diferiram dos discursos políticos que durante todos esses anos, em suas viagens, ela havia exaustivamente escutado. Não teremos outro encontro, ela pensou, mas algo aconteceu naquele momento. Subitamente ele parou de falar e, na fração de silêncio que se interpôs entre ele e suas palavras, ela percebeu em seu rosto um desejo genuíno de conexão. Ele, então, esfregou os olhos e lhe disse com a voz sincera, Jo, eu nunca conheci alguém tão aberta como você, com tamanha dignidade, e jamais alguém se dispôs a me escutar como você está fazendo. Eu já não sei muito bem quem eu sou. Quero escutar a sua dor, seus sentimentos, sua raiva, e quero sinceramente saber o que posso fazer por você. Naquele exato instante, ela soube que ambos estavam iniciando uma nova jornada. Juntos, a conversa entre os dois passou a fluir de humano para humano. Pat Magee já não era uma sombra, mas uma pessoa, comum na sua frente. Na despedida, ele disse que talvez teria sido mais fácil, mas não melhor, se ela tivesse discutido com ele, o que o teria colocado na velha, conhecida posição de sustentar seus argumentos. Mas ele havia sido totalmente desarmado pela empatia que ela havia lhe oferecido. 20 anos já se passaram desde esse primeiro encontro e eles já se falaram mais de 100 vezes em cadeias, escolas, universidades e em vários países como na Irlanda do Norte, em Ruanda, no Líbano e, mais recentemente, em Israel e na Palestina. Em todas essas viagens ela pôde entrar em contato com pessoas muito inspiradoras que também lutam para resolver os conflitos e dores sem violência. Esses encontros só reforçam a sua percepção de que não existe um inimigo, mas sim que há uma parte em todos nós que é capaz de agir de maneira violenta. Você não acha que pode estar traindo seu pai ao se aproximar justamente da pessoa que o matou? Já costuma escutar essa pergunta desde aquele primeiro encontro com Pat Magee. Ela responde contando do insight que teve durante uma longa caminhada que fizeram juntos. Ela não precisava perdoá-lo, pois já o havia compreendido profundamente. O perdão e o seu belo paradoxo. Perdoar tão completamente que o próprio perdão já não tenha mais sentido. Ao longo do caminho, Pat abriu seu coração, dividindo comigo muito da sua vida, e percebi que, se tivesse vivido a vida dele, e passado pelas coisas que passou, talvez tivesse feito as mesmas escolhas, naquele instante em que as fronteiras do perdão foram cruzadas e ambos acessaram a humanidade do outro. A ponte entre eles aconteceu. Não foi exatamente construída, mas evocada. Pontes se materializam, honram e celebram a busca daqueles que têm a coragem de desbravar um caminho desconhecido em direção ao outro. 14 Criei este jogo muito anos atrás para os aprendizes de palhaço, a fim de aprofundar a escuta e a percepção de um conceito que julgo essencial da palhaçaria. Nós não só interdependemos uns dos outros, como, antes de tudo, intersomos e nos interpertencemos. A versão que escrevo aqui é uma combinação entre o jogo como eu havia desenvolvido e de como eu vi meu amigo e facilitador de grupos Pedro Limeira aplicar. Vejo só sem nem saber que eu já passava algo tão essencialmente parecido. É uma dinâmica sensível e profunda que conecta os participantes com os centelhas comuns de humanidade que compartilhamos uns com os outros. Como jogar número de participantes. 2. Caso queira facilitar o jogo, poderá aplicá-lo em um grupo grande, sempre formando duplas. Material necessário, nenhum. Objetivo, fazer com que a história do outro seja sua. Fase 1. Criar intimidade e sensibilizar o jogo da sua minha história. 1. Formam-se as duplas. 2. É feita a construção da intimidade na medida do possível. A dupla troca histórias curiosas da infância. Travessuras, por exemplo. 3. Depois de mais ou menos 10 minutos de papo, todos fecham os olhos e pede-se que se conectem com o que foi falado. Imagens, emoções da infância, e que deixem fluir, livremente memórias dessa época. O facilitador pode dar alguns inputs. Deixem que venham cheiros da escola, vozes da rua, sons dos vizinhos, humores dos pais. 4. Agora, uma dos participantes da dupla deve contar uma memória afetiva da infância, uma passagem simples, um passeio no parque, viagens de férias com a família. Enquanto ele fala, o outro apenas escuta. Pode fechar os olhos se quiser. Depois de mais ou menos 5 minutos, pede-se que quem escutou comente o que escutou e o que percebeu de emoções e como elas se manifestaram. Amigo, percebi que quando você falou do balanço no quintal seus olhos até brilharam. Ou, sua voz ficou tão terna quando você falou da sua avó Maria. Fase 2. A sua minha história. Mergulho na empatia. 1. A história de uma saudade. Pede-se agora que as duplas fechem os olhos e cada um se conecte com alguma perda que já viveu. Uma separação, a morte de alguém.
Querido, uma briga com um amigo, que se conectem acolhedora e amorosamente com essa passagem que faz parte da história de cada um. Essa etapa pode levar de 3 a 5 minutos. 2. Solicita-se agora que um dos integrantes da dupla conte ao outro a sua história. O parceiro escuta toda a história de olhos fechados sem dizer uma única palavra. Quando tiver terminado, o integrante que contou também fecha os olhos. Dá-se uns segundos para que se reverbere as emoções contidas no encontro. 3. Agora, pede-se para que quem escutou a história conte novamente em silêncio dentro da sua cabeça, incluindo na história as emoções que julgou ter captado nas palavras do outro. Quem contou a história permanece de olhos fechados, conectado com a sensação de ter falado. 4. Pede-se agora ao integrante que escutou para que ele repita a história dentro da sua cabeça em primeira pessoa, ou seja, que se aproprie da história do outro como se fosse sua. Nessa etapa, ele deverá fazer com que as frases representem a sua história, quando minha mãe, ou no dia em que meu pai, quem falou, continua em silêncio conectado consigo, com o outro e com as instruções. 5. Nessa etapa, quem escutou a história deve agora voltar a contá-la dentro de sua cabeça, e como a história agora é sua, ou seja, está sendo vivida por si mesmo, pede-se que se conecte com as suas emoções pessoais. Nessa história, não mais com as emoções do outro, mas sim com as emoções que sente ao viver a história que já foi do outro. Pede-se que ele nomeie os sentimentos que emergem em si. 6. Sem que ambos abram os olhos, e em um fluxo contínuo, solicita-se a quem escutou e se apropriou da história que reconheça o que mais precisava quando viveu essa perda, essa separação. Que ele se conecte realmente com o que precisava, e não que suponha o que o outro precisaria. Que ele se aproprie das necessidades que brotam genuinamente nele. 7. A sua minha história. Pede-se agora que quem escutou, viveu e se apropriou da história conte nos ouvidos do outro ou a história que já foi dele, mas agora é dos dois. Essa etapa deve ser feita em primeira pessoa como se realmente tivesse vivido a história que lhe foi oferecida. E pede-se também que, ao contar, ele fale dos seus sentimentos, sempre em primeira pessoa, e diga ao outro, do fundo do coração, o que mais precisava quando viveu tudo aquilo. Quando meu cachorro morreu eu fiquei desolado, muito triste, e o que eu mais precisava era do abraço do meu pai. Fase 3. Partilha de emoções e percepções. Em geral, os participantes ficam bastante tocados com a experiência. É muito comum escutar frases como, nossa, era exatamente disso que eu precisava, ou você entrou no meu coração, ou até mesmo era isso mesmo que queria ter dito ao meu pai, mas não tive coragem. A colheita dessa parte final não deve tirar os participantes desse estado, mas, sim, cooperar para que se mantenha o fluxo emocional que já vinha antes. Não terá flip chart, nem conclusões ou consolidações de aprendizagem. Nenhuma tradução da experiência será mais importante do que a experiência em si, apenas como sugestão de fluxo. Sugiro que a partilha se inicie pelo dono original da história, como foi ter escutado sua história pela voz do outro, e depois o seu parceiro lhe conta como foi a sua jornada empática. Sobre o desafio de facilitar e jogar ao mesmo tempo, o maior desafio é conseguir dar tempo para as emoções reverberarem para que você encontre o timing dos comandos. Isso é fundamental para que seu parceiro sinta que mesmo que você esteja aplicando o jogo, está conectado com ele. 15. Marshall Rosenberg cita algumas formas de comunicação e linguagem a que estamos habituados e que contribuem para o nosso comportamento violento em relação aos outros e a nós mesmos. Por isso, vale ressaltar que o aprendizado de um novo jeito de nos relacionarmos passa fundamentalmente por nos tornarmos conscientes desses tipos de comunicação. Marshall denomina essas condutas como comunicações alienantes da vida e são elas: fazer julgamentos moralizadores, fazer comparações, negar responsabilidade, premiar ou punir, e fazer exigências. Julgamentos moralizadores. Passamos boa parte das nossas vidas frequentando um lugarzinho bastante conhecido, as terríveis, porém convidativas, pequenas confrarias de maldizer. Essa associação, cujo lema é falem mal, mas não falem de mim, possui filiais espalhadas no escritório, na família, nos grupos de WhatsApp. Nada como passar algum tempo com os amigos entre críticas e petiscos. Na referida confraria, podemos consultar comunicações alienantes da vida. Precioso catálogo no qual encontramos as características de tipos de pessoas como o cri-cri, o bagunceiro, a implicante, o desastrado, o fofoqueiro e vários outros. Esse catálogo, grande sucesso da editora Maledicência e Julgamento, nos oferece amplo repertório de argumentos para fofoquinhas, pequenas difamações e comentários inocentes. Quem me conhece sabe que jamais frequentei sequer uma filial da citada confraria. Parodiando Tim Maia, meu único defeito é mentir um pouco. Para Marshall Rosenberg, no entanto, nosso querido clube não é assim tão inofensivo. A comunicação alienante da vida nos prende em um mundo de ideias sobre o certo e o errado, um mundo de julgamentos, uma linguagem rica em palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Quando empregamos essa linguagem, julgamos os outros e seu comportamento enquanto nos preocupamos com o que é bom, mal, normal, anormal, responsável, irresponsável, inteligente, ignorante. TC 36 de Paul Derache, um dos maiores especialistas em mediação de conflitos da atualidade, corrobora essa posição e nos recomenda dar uma pausa em nossas visitas frequentes à confraria. Suspender o julgamento não é renunciar à opinião ou à capacidade de avaliar, e fundamentalmente uma força para mobilizar a imaginação e elevar as relações e a compreensão das relações em um contexto violento ao novo nível. A suspensão do julgamento se recusa a tomar histórias sociais complexas e realidades construídas e forçá-las dentro de categorias dualísticas artificiais. Em vez disso, busca aquela compreensão que quebra as cadeias da polarização social. 37. Fazer comparações. Não faltam exemplos para iluminar o nosso hábito de fazer comparações. Seu irmão já aprendeu a arrumar a cama e você ainda não. O pessoal do jurídico está dando um banho em vocês do administrativo. Quando meu filho tinha a idade do seu, ele já andava. Quem já passou por isso sabe o quanto dói e o quanto pode gerar mágoa e insegurança a longo prazo. Fazer comparações é também a nossa principal ferramenta como instrumento de autotortura. Como adoramos investir em nossa própria infelicidade nos comparando com outras pessoas que, claro, são sempre muito melhores do que nós. Livro sobre comunicação não violenta. Cláudio, sei não, fulano de tal é que é bom mesmo em CNV. Negar responsabilidade na adolescência. Eu tinha um amigo que apresentava desculpas para tudo. O pai não deixou, a chuva caiu, a tia é assim, a mãe é assado, o clube fechou, a perna doeu. Dizíamos que ele deveria escrever um livro chamado Desculpas ao alcance de todos. Sinteticamente, negar responsabilidade significa transferir as reflexões que nos cabem ao outro a múltiplos fatores ocultos ou indeterminados. No livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, Marshall cita Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. Nesta obra, que narra o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann, a autora conta que ela e seus colegas chamavam a linguagem de negação de responsabilidade utilizada pelo réu de linguagem de escritório ou burocratas. Por exemplo, se alguém lhe pergunta se por que ele havia tomado determinada atitude, a resposta seria, tive de fazer isso. Se lhe pergunta sem o motivo, teria como resposta, ordem superior
superiores, a política institucional era essa, era o que mandava a lei. Outra boa maneira de negar responsabilidade é justificar em nome de um coletivo. Quem tem filhos certamente já deve ter escutado o clássico, fui mal na prova porque todo mundo foi. Exercitamos a negação de responsabilidade desde pequenos. Será porque, talvez, como adultos sejamos bons professores? Premiar ou punir, e fazer exigências, quem já não escutou, ou falou, a sentença, fulano fez por merecer? Frases desse tipo originam-se da crença de que existe uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem consonância com nossos valores, 38, e que os seus comportamentos incompatíveis ao que consideramos normais ou aceitáveis podem ser corrigidos e enquadrados por meio de castigos ou recompensas. O mesmo método é utilizado como uma espécie de pedagogia de alcance de resultados, seja em empresas, bater as metas, seja em escolas, ir bem na prova. As punições podem ser concretas, como ficar de castigo, ser demitido, ou mais sutis, como imputar culpa ou vergonha, que considero uma maneira mais sofisticada de demissão. Nesse caso, a pessoa não é demitida da empresa, mas de si mesma, pois, uma vez investida de culpa ou vergonha, ela deixa de fazer as coisas por si e passa a fazer para o outro, a fim de saldar a dívida moral que lhe foi imposta. Essa pedagogia de exigência, punição e prêmio se apoia em muita cobrança de resultados e pouco significado no processo. Por isso, inclui neste mesmo tópico fazer exigências, que também é uma comunicação alienante da vida. 16. Quando meu filho tinha cerca de 7 anos, ele começou a ir muito mal na escola. Toda hora recebíamos bilhetes e várias vezes fomos chamados para conversar. Mas, afinal, o que é ir muito mal na escola quando se tem 7 anos? O assunto educação vale vários livros, e para não me estender muito digo que, naquela época, tanto para a escola quanto para nós, os pais, ir mal na escola tinha a ver com não fazer a lição de casa direito. E isso ele não fazia mesmo. Todo dia era uma guerra, um sacrifício, um sofrimento para todo mundo, ou ele não fazia, ou falava que fazia e não fazia, ou fazia tão de qualquer jeito que era como se não tivesse feito. Nossas crianças queridas, amadas, fofas e educadas são capazes de ardis que nos chocam em sua inocente sofisticação. O meme é verdade, esse bilhete fez enorme sucesso na internet em 2018, 39, muitas vezes o Rafael, 40, meu filho, quando perguntado sobre a lição de casa, nos apresentava cadernos do ano anterior para provar que ela estava feita. Hoje o que me choca não são as artimanhas do meu filho, mas constatar que, no ano anterior, com 6 anos, ele já tinha que fazer lição de casa. Onde eu estava e por que não me perguntava qual era o sentido daquilo? Ora, estava exercendo o meu poder de pai, exigindo que ele fizesse a lição, e já nem era porque eu considerava maldita eu, meu filho e as lições das lições de casa. Tarefa importante, mas simplesmente porque ele não me obedecia. Era por mim que eu brigava, e não por ele. Mais ou menos nessa época, ele começou a agir de um jeito estranho. Ficava desesperado quando eu me ausentava da sua presença, mesmo que por um instante, para ir ao quintal. Por exemplo, lembro-me de um dia em que estacionei o carro em frente ao prédio de um amigo e disse ao Rafael, o papai vai ali deixar uma carta. Mostrei a guarita, logo no portão do edifício, e voltei um segundo. Você pode me ver o tempo todo aí do banco. Desci do carro e mal tinha dado o primeiro passo. Olhei para trás e vi meu filho pulando a janela, chorando para vir ao meu encontro, na casa da mãe dele, e estava acontecendo a mesma coisa. Ele não tinha medo do escuro, medo de bruxas ou fantasmas. Suas assombrações eram outras, medo de nos perder, de ser deixado para trás, de que o abandonássemos. Nós o colocamos na terapia, o certo seria dizer, nos colocamos, ele se identificou com a psicóloga e íamos para o consultório sem brigas ou qualquer dificuldade. Passados alguns meses, ela me chamou para conversar e perguntou, Cláudio, você já falou para o Rafael que você o ama, mesmo se ele for mal na escola, mesmo que ele não faça a lição, ou, que ele minta a respeito disso? A pergunta me pegou de surpresa e fiquei meio irritado, talvez, mesmo que eu não tenha expressado isso. Falei que sim, que sou muito afetuoso, que brinco com ele o tempo todo e que falo sobre o meu amor e o demonstro constantemente. Ela insistiu, mas especificamente sobre a escola e a lição de casa, você já verbalizou que o ama? Mesmo ele não indo bem como vocês gostariam. Respirei fundo, e me lembro da sensação de desmonte corporal. Não, eu nunca tinha feito aquilo. Hoje, tantos anos depois, ainda me espanto com a potência transformadora daquela dica tão simples, porém tão complexa. As conversas que tivemos nos devolveram um para o outro. A pessoa pai para a pessoa filho. Pouco a pouco, e isso foi surpreendentemente rápido. Ele voltou a ganhar confiança e não se assustava mais quando saíamos da sua frente. Já eu, não tão rápido quanto ele, admito, fui percebendo que ele não fazia a lição de casa não só para nos contestar, mas principalmente porque aquilo não fazia o menor sentido para ele. Demorou, mas me dei conta de que naquele tempo todo eu também não estava fazendo muito bem a minha lição de casa. Termos atravessado juntos essa história me fez perceber, entre tantos aprendizados, que quando educamos e nos relacionamos na base da exigência e da punição, o outro passa a acreditar que só receberá nosso amor caso supra nossa expectativa. Um danoso banco de troca de amor por comportamento, como se só fôssemos merecedores de sermos amados pelo que fazemos, e não simplesmente pelo que somos. 17. O processo básico da comunicação não violenta é muito simples, mas, como sabemos, simples não é sinônimo de fácil. Parar de fumar é muito simples. Basta jogar fora o seu maço e não comprar mais nenhum e pronto. Mas quem disse que é fácil? Lembra neuropesquisadora Iniscoso. 41. Parar de fumar envolve questões complexas. A intenção de parar, por mais genuína e forte que seja, tem oponentes poderosos pela frente, como dependência física, emocional e hábitos que podem estar profundamente enraizados. O mesmo acontece com a intenção de não violência. A grande maioria de nós é de alguma maneira adicta de hábitos violentos, de linguagens que funcionam como gaiolas que aprisionam a expressão dos nossos sentimentos, como o atormentado Hamlet profere a sua mãe, a rainha, o hábito, esse demônio que devora todos os sentimentos. 42. A comunicação não violenta pode ser entendida como um processo de autoconhecimento que possibilita que a gente reconheça e expresse os nossos sentimentos e necessidades aprisionados, às vezes, por uma vida de falta de contato com nós mesmos e hábitos limitantes. Como base para a resolução, os 4 tempos da comunicação não violenta. Dos conflitos, a CNV se apoia em 4 tempos. Parar de fumar! Olha que beleza! Fala aí, Bibi! E aí, dona Rita de Cássia, tudo bem, queridas? O Sara também chegou, né? Léo, sejam bem-vindos, hein?
Processo, duas partes, 43, os quatro tempos da comunicação não violenta. Processo, observação, ações concretas que estamos observando e que afetam nosso bem-estar. Sentimentos, como nos sentimos em relação ao que estamos observando. Necessidades, que necessidades, valores, desejos estão gerando nossos sentimentos. Pedidos, ações concretas que pedimos para enriquecer a nossa vida. Observar o fato não é avaliá-lo, mas, antes, tem um fato. Várias vezes passo por isso, percebo que estou um pouco irritado, que tem alguma coisa me incomodando e não sei o que é. Até que, de repente, uma boa alma desliga a televisão e nossa, surge um alívio instantâneo. Atolado de coisas e correndo para lá e para cá, eu custo a entender que meu incômodo tem uma razão concreta, o som da televisão. Este primeiro tempo do processo da CNV, de observar os fatos, implica movimento anterior, perceber e reconhecer que eles estão ali. Isso requer uma escuta acolhedora e hospitaleira dos fatos, gestos, acontecimentos que estão nos afetando. É triste, mas podemos passar uma vida nos negando a escutar esses acontecimentos que afetam nosso bem-estar. Veremos isso mais adiante, quando falarmos sobre a escalada dos conflitos. Voltando ao processo, uma vez escutado e acolhido o fato, precisamos separá-lo da avaliação feita, pois, às vezes, ela está tão contaminada por nossa demora em reconhecer o que realmente está acontecendo que, diante de uma formiga, vemos um elefante. Uma coisa é falar, filho, você deixou o prato sujo na pia. Outra coisa é dizer, filho, você é muito bagunceiro. Adoro esse exemplo do prato na pia, pois o considero muito simples, fácil de entender e muito cotidiano. Além disso, eu sou justamente aquele que vive deixando o prato sujo na pia. Uma maneira de separar o que observo do que avalio é aproximar a observação da palavra incontestável. Ser bagunceiro não é incontestável, é julgamento. Ser bagunceiro para um não necessariamente é o mesmo que para outro. Outro exemplo é o clássico você sempre faz isso. Sempre não é incontestável. O que define em que momento de vez em quando passa a ser sempre. Cadear fronteira. Mas o prato está na pia. Isso é incontestável. Ontem nós discutimos. Isso é incontestável. Sua calça está rasgada. É incontestável. Em tempos de fake news e pós-verdade, defender os fatos, não da forma como são avaliados, mas de serem ou não validados, é um dever cívico. Cancelar pessoas virou uma prática e busca se estender essa prática aos fatos. Nazismo é de extrema direita. Cancela. Bota aqui é de esquerda. Escravidão? Não gosto. Cancela. Os negros entraram nos navios voluntariamente. Pirâmides. Cadê? Não estou vendo. Estou escrevendo estas linhas no dia em que passamos a marca de 30 mil mortos na pandemia do novo coronavírus. Isso é um fato. Dados oficiais. Avaliar seria dizer, 30 mil mortos e o governo federal não fez nada. Não temos ministro da saúde. O governo federal não fez nada. É um julgamento. Não temos ministro da saúde é um fato. Incontestável. Distinguindo observações de avaliações. A tabela a seguir distingue observações isentas de avaliações daqueles que têm avaliações associadas. Comunicação. Exemplo de observação com avaliação associada. Exemplo de observação isenta de avaliação 1. Usar o verbo ser sem indicar que a pessoa que avalia aceita a responsabilidade pela avaliação 2. Usar verbos de conotação avaliatória 3. Implica que as interferências de uma pessoa sobre os pensamentos, sentimentos, intenções você é generoso demais. João vive deixando as coisas para depois. O trabalho dela não será aceito. Quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, acho que está sendo generoso demais. João só estuda na véspera das provas. Acho que o trabalho dela não será aceito. Ou, ela disse que o trabalho dela não seria aceito. Ou desejos de outra são as únicas possíveis 4. Confundir previsão com certeza 5. Não ser específico ou a respeito das pessoas a quem se refere 6. Usar palavras que denotam habilidade sem indicar que se está fazendo uma avaliação 7. Usar advérbios e adjetivos de maneiras que não indicam que se está fazendo uma avaliação. Se você não fizer refeições balanceadas, hospitaleira. Ou desejos de outra são as únicas possíveis 4. Confundir previsão com certeza 5. Não ser específico ou a respeito das pessoas a quem se refere 6. Usar palavras que denotam habilidade sem indicar que se está fazendo uma avaliação 7. Usar advérbios e adjetivos de maneiras que não indicam que se está fazendo uma avaliação. Se você não fizer refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. Zequinha é péssimo jogador de futebol. Carlos é feio. Se você não fizer refeições balanceadas, temo que sua saúde fique prejudicada. Não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada. Em 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. A aparência de Carlos não me atrai. Olha que interessante isso, né? Ele se baseia muito a CNV, né? A gente já leu comunicação não violenta aqui. Né? Estou olhando para onde que ele vai avançar, né? Que é esse lugar, apesar de você não ter uma comunicação não violenta, eu acho que é esse lugar que ele vai avançar, tá? Apesar de você praticar uma comunicação não violenta, não significa você concordar com tudo, ser bonzinho. Ah, porque agora tudo pode, tudo é permissível. Não. Tem que ter rigor às coisas, tem que ter flexibilidade e rigor. E é interessante essa tabela que ele está trazendo aqui, no sentido de como você falar, né, a história. Então, Carlos é feio. Ó, usar advérbio e adjetivo de maneira que não indique que se está fazendo uma avaliação. Carlos é feio. Isso não tem onde sair. Né? Esse é um lugar que ele falou. Está ali limitado. Não, a aparência do Carlos não me atrai. Cara, tem a ver comigo. Não tem a ver com o outro. Né? Na comunicação não violenta, a gente fala muito sobre esse lugar da primeira pessoa. Para mim, eu não gosto. Não todos não gostam. Ou está fadado a ser desta forma. Né? Isso também tem a ver com o que eu trago a respeito das doenças que a pessoa é bipolar, a pessoa é esquizofrênica. Não. Ela está passando por uma crise. Pode ser uma crise de 10 anos, não importa, né? Mas não dá para você taxar que é aquilo, né?
Zequinha é péssimo jogador de futebol, né? Não, em 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. Pode ser isso, né? Ele normalmente erra um chute, ou o que quer que seja, né? Isso é muito legal. Os sentimentos que decorrem e de como somos afetados por esse fato, né? A partir daquilo que gera, né, como sentimento na gente, aquelas circunstâncias. Muito legal. Vamos continuar aqui. Rosenberg, e comunicação não violenta. São Paulo, agora, 2006. Sentimentos que decorrem de como somos afetados pelos fatos. Quantos sentimentos você é capaz de reconhecer e nomear? Tristeza, alegria, raiva, felicidade, medo, inveja e, com algum empenho, frustração, saudade. Você não está sozinho nessa. Nós não fomos minimamente alfabetizados em termos de emoção e sentimentos. Sem repertório, sempre tivemos enorme dificuldade para expressar o que estávamos sentindo. E, claro, o que não reconheço em mim, como vou reconhecer no outro? Imagine o lapso relacional que isso causa. Como podemos ser empáticos quando nos dizem, por exemplo, que estão se sentindo desconcertados se não sabemos bem o que é isso? Google, help me. Se fosse assim seria fácil. Entender emoções e compreender os seus significados requer proximidade entre a experiência do corpo e da palavra. E isso nos foi sempre sufocado. Doeu? Casa que passa. Homem não chora. A falta de repertório para expressar o que estamos sentindo nos leva inconscientemente a procurar alternativas linguísticas para expressar o que não sabemos nomear. Uma dessas alternativas mais comuns age como uma avó protetora que tenta nos proteger dos sentimentos. Afinal, sentimentos podem doer. Imputa aos outros o que estamos sentindo. Palavras como traído, abandonado, incompreendido, enganado são percepções legítimas, porém Marshall Rosenberg as considera como pseudosentimentos, pois dependem do outro para que sejam reconhecidas. Uma boa maneira de entender a diferença entre sentimentos e pseudosentimentos é pensar no jogo de mímica. O sentimento de tristeza você consegue interpretar sozinho. Fez uma cara triste e o pessoal já acerta. Mas traído, por exemplo, você não consegue sozinho. Você tem que fazer o seu papel e o papel do outro traindo você. Ou seja, é um sentimento que depende de terceiros. Saiba que entender isso foi difícil para mim. Entender e aceitar. Quando escutei, na minha pós-graduação, que o que o outro sente não depende de você. Quase subi nas paredes. Como assim? Sou palhaço. Leva alegria para as pessoas, fiquei de mal. Custei a aceitar que o meu superpoder de palhaço não era tão super assim. Levou um tempo para que eu entendesse que levava para as pessoas apenas um estímulo para que elas ficassem alegres, e não alegria. O que cada um fazia com meu estímulo era a responsabilidade deles. Se por um lado a CNV me revelou que eu não era tão importante assim, por outro, me ajudou a fazer uma dieta no meu ego e a manter o colesterol da vaidade em dia. Necessidades e as estratégias que usamos para atendê-las se não fomos educados a reconhecer nossos sentimentos, que dirá reconhecer as necessidades que os originam, e fazer distinção entre o que manifestamos como estratégias e a real necessidade que temos no coração, é muita sofisticação para quem teve uma educação cuja raiz é quadrada. Como vimos no capítulo 10, nossos corações costumam se separar, discordar a respeito das estratégias que cada um de nós encontra para atender uma necessidade essencial e compreensível. Todo mundo quer amor de verdade. Cantam os titãs conectando todos por uma necessidade humana universal, mas os mesmos titãs nos lembram que a gente quer prazer como estratégia para aliviar a dor. Sexo, cigarro, drogas, chocolate e tudo mais que a gente. Dificuldade. Leva alegria para as pessoas, fiquei de mal. Custei a aceitar que o meu superpoder. Então, agora, ele vai trazer uma série de... Vou voltar aqui a câmera. Ele vai trazer uma série de sentimentos. Isso é muito legal, viu? Essa tabela. Posso até, de repente, copiar e colocar no grupo. Sentimentos selecionados a necessidades não atendidas, né? Então, você incomodado, olha, quantos sentimentos? Aborrecido, amargo, exasperado, frustrado, impaciente, irritado, mau humor, nervoso. Quando você está com raiva, agitado, chateado, enfurecido, exasperado, furioso, indignado, irado, ressentido. A aversão, né? Antipatia, chocado, com nojo, desprezo, horrorizado, com repulsa, confuso, com desconforto, desconectado. Então, isso que eu falo, que tem catalogado mais de 84 mil emoções. As pessoas acham que é bobagem que eu estou falando. Não é, porque uma deriva da outra. Você pode estar num estado confuso, e isso vai gerar um outro sentimento em você, da própria confusão. Né? Você pode estar desconfortado, e aí vai gerar o quê? Você vai ficar agitado, alarmado, assustado, chocado, desconectado, desconfortável, inquieto, perturbado, preocupado, surpreso, transtornado, turbulento. Né? Quando você está confuso, você fica atordoado, desnorteado, desorientado, dividido, hesitante, intrigado, mistificado, perdido, perplexo. Né? Quando você está desconectado, você fica apático, desinteressado, distante, distraído, entediado, entorpecido, indiferente, retraído. Quando você está desconectado, né? E quando você está constrangido, gera culpa, envergonhado, tímido e temeroso. Vai estar angustiado, ansioso, apavorado, apreensivo, assustado, aterrorizado, com medo, com pânico, hesitante, nervoso, paralisado, preocupado, receoso, tenso. Na hora que você tem dor,
vai estar agoniado, arrasado, arrependido, de coração partido, em luto, magoado, miserável, remorso, solitário. E isso são alguns, hein? A gente pode catalogar mais aqui, ele está dando alguns exemplos. A tristeza traz o quê? Um abatimento, você fica aflito, consternado, pode ficar, né? A partir da tristeza. Deprimido, desanimado, desapontado, desencorajado, infeliz, miserável, com saudade, sem esperança. E o importante e interessante colocar aqui é que quando a gente coloca essa questão da tristeza, da dor, da temeridade, da distração, etc., não significa que são maus sentimentos. São sentimentos desqualificados, que te deixam numa vibração baixa, mas que todos nós passamos. O problema é ficar nesse lugar. É optar em estar nesse lugar. Tem gente que opta estar aflito, consternado o tempo todo, entendeu? Abatido, ó Deus, ó vida, ó azar, ó tristeza. Essa é a grande questão, esse é o grande problema. A pessoa optar em estar nesse lugar, né? Se ela está estressada e cansada, ela vai estar apática, pode estar apática, pode estar esgotada, exausta, fatigada, sonolenta. Olha o vulnerável, nós trabalhamos isso hoje no Liderança 5 e 2, né? No L5. A vulnerabilidade. A pessoa vai estar cautelosa, delicada, desconfiada, frágil. Falamos sobre fragilidade, sobre fraqueza, indefesa, insegura, instável, reservada e sensível. Isso significa ruim? Não! Depende de como ela vai usar esse lugar, entende? Como ela vai usar a vulnerabilidade. Uma pessoa, para ela estar inteira, ela estar se liderando, ela precisa liderar também a sua vulnerabilidade. Precisa liderar a sua segurança também. Porque se ela tiver um estado de segurança em que ela não olha para o outro, ela vai estar queimando o outro, né? Ela vai estar tendo soberba, vai estar num outro lugar, entendeu? Ansiosa, com ciúmes, inveja, pode estar com inveja, desejante. Agora, sentimentos relacionados a necessidades atendidas, aquelas a necessidades não atendidas. E vocês percebem aqui a dualidade? Quando não é atendido, então pode me gerar tudo isso. Por quê? Por causa do apego. Agora, quando ela é atendida, também pode gerar um apego. De eu querer ficar repetindo essa situação. Então, no afeto, afetuoso, amigável, amoroso, carinhoso, compassivo e simpático. Então, eu recebo afeto e eu posso ser amigável e querer ser novamente amigável para ficar recebendo afeto. Eu estou laçado também, da mesma forma. Vocês pegaram isso que eu estou falando? Uma pessoa interessada, é absorta, atenta, comprometida, curiosa, encantada, estimulada, fascinada, intrigada. Agora, pode ser interessante, interessado, e pode ser interesseiro. Percebe que vai mudar esse lugar? Ela também vai estar afetuosa, vai estar comprometida, mas com interesse. Passa a não ser interessante, passa a ser interesseiro. E aí é um problema. A pessoa que está contente, ela vai estar admirada, alegre, pode estar admirada, alegre, animada, cheia de energia, emocionada, encorajada, entretida, entusiasmada, esperançosa, feliz, grata, inspirada, maravilhada, motivada, otimista, revigorada, satisfeita e viva. A gratidão, né? A pessoa grata, pode estar agradecida, apreciativa, comovida, tocada. A pessoa esperançosa, vai estar com expectativa. Vai estar com expectativa, encorajada, otimista e em paz, quando a pessoa está em paz, porque foi atendida a necessidade dela. Aliviada, mas ela pode estar se sentindo e querendo se sentir aliviada o tempo todo porque ela quer paz. Novamente isso, percebe? E paz é movimento, ela vai estar variando nesse lugar. Pode estar calma, centrada, composta, confortável, contente, plena, relaxada e satisfeita. E no descanso? Alerta, energizada, forte, reanimada, rejuvenescida, relaxada, renovada, revigorada, viva. As palavras a seguir, às vezes, são confundidas com sentimentos quando, de fato, só são percepções, né? A pessoa só está com a percepção, que tem a ver com o quê? Com as sensações, com os 5 sentidos, e se confunde com o sentimento, que não é.
uma pessoa abandonada, abusada, acusada, ameaçada, atacada, criticada, desconsiderada, enganada, ignorada, incompreendida, intimidada, manipulada, negligenciada, pressionada, provocada, rebaixada, rejeitada, sobrecarregada e traída, né? E traída. Muito, muito, muito bom isso daqui. Muito interessante isso aqui. Deixa eu só ver aqui. Legal. Vamos só até aqui. Nós já estamos acabando a leitura de hoje. Então, não atendidas, atendidas. Então, eu vou ler aqui. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia para fugir do mundo. Canta Martinho da Vila, expressar a necessidade de acolhimento do protagonista da composição. Assim, quando alguém nos diz, eu preciso sair para a praia, eu preciso ir para a praia, provavelmente está expressando sua necessidade de descanso. Essa é a frase terrível de escutar. Eu quero que você vá embora, né? Está nos dizendo que o outro precisa de recolhimento. Não necessariamente é dele, né? Se ele leva isso para ele, é um problema, né? Quando a pessoa fala, eu quero que você vá embora, isso é um problema dela, né? Não é seu, entende? Quer que eu vá embora? Bom, tá bom, então vou embora. É simples assim. Agora, se ela se sente ofendida com o outro, o que significa isso, né? Significa que ela está se sentindo rejeitada, percebe? Não necessariamente o outro está rejeitando ela. E se o outro estiver rejeitando ela, o problema é do outro, não é meu. Né? O meu problema, a minha questão é se eu me sinto rejeitado. E aí é comigo, não é com o outro. Isso é muito doido, né? É uma evolução muito grande quando a pessoa consegue compreender isso, que não necessariamente o que o outro está falando é o que está gerando em mim, como sentimento, e não necessariamente quando eu estou sentindo alguma coisa que o outro falou é o que realmente é o que o outro falou. E mesmo que seja, isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com o outro. Comigo é o que eu está sendo gerado comigo, a história. Isso não tem nada a ver da pessoa ser maldosa ou não. Isso é outra situação, outra análise. Não estou falando disso, estou falando do que é gerado dentro de mim, que é o que ele está dizendo, sobre sentimentos, do que são gerados, daquilo que é atendido à minha necessidade e do que não é atendido à minha necessidade. Pegaram a história? Alguém quer trazer alguma coisa sobre isso? Só uma escuta verdadeiramente hospitaleira, por isso eu chamo as pessoas de hóspedes, aqueles que, né, que hospedam na minha casa, ou seja, uma pessoa hospitaleira é aquela pessoa com a escuta ativa e aberta, acolhedora, né? Só uma pessoa verdadeiramente hospitaleira pode nos ajudar a acolher na estratégia a real necessidade que ela busca em atender, que é o estado de empatia, né? E nesse momento, nós veremos no próximo capítulo que a escuta passa da hospitalidade para o hospital, um lugar e um momento em que o cuidado se expressa de forma se expressa na forma de silêncio hospitalar e de perguntas, e não de respostas, e possibilitam a escuta de nós mesmos. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Como eu posso te ajudar? Né? Esse é o lugar, e não ficar dando fórmulas mágicas para a pessoa. Isso aqui é altamente terapêutico, né? E nesse percurso de escuta que se deve desenvolver a empatia e a forma mais ou menos empática de lidarmos com o conflito que dá origem e delimita os nossos confrontos. A comunicação não violenta, a CNV, oferece um percurso de escuta para que a gente consiga fazer o pedido de que precisamos para o nosso bem-estar. E a qualidade desse pedido depende do grau de consciência que temos sobre as nossas reais necessidades. O primeiro passo para que sejamos capazes de compreender e expressar o que está vivo em nós é acolhermos a nossa vulnerabilidade como parte indissociável de nossa humanidade, não da nossa alma. A vulnerabilidade como parte indissociável da nossa humanidade.
segundo passo é termos coragem de expressá-la, expressar nossa vulnerabilidade, né? Sem achar que isso é menos, que eu sou menos, que eu estou fraco, nada disso, né? Esse é o lugar meio vulnerável e que precisa ser expressado. A construção dessa coragem passa, inevitavelmente, pela reconexão com a urgência intrínseca de nossas vidas. Um dia não estaremos mais aqui. No momento de se despedir, falar, pedir e abraçar é agora, não é depois. Isso é muito forte, cara. O momento de se despedir, falar, pedir e abraçar é agora, não é depois. Porque o depois, cara, pode ser no próximo segundo. Ninguém sabe, como no acidente de bicicleta, né? Tudo ótimo, puf, de repente mudou completamente, né? Percebe? Aí vem aqui a necessidade de agrupar em categorias de necessidade-chave. 3 metas categorias e 9 subcategorias para o bem-estar e a paz. Então, a primeira, bem-estar e paz. Né? Vem o bem-estar e paz. Para o bem-estar e paz, sustento e saúde, abrigo, abundância e prosperidade, alimento, descanso e dormir. Exercício físico. Quem que está entrando aqui? Exercício físico. Saúde integral, suporte e ajuda, sustentabilidade. Cara, só cada termo desse daria para a gente ficar aqui e escrever um livro sobre isso. Vitalidade, energia, estar vivo, segurança, confiança, conforto, estabilidade, familiaridade, fé, ordem, estrutura, previsibilidade, proteção contra danos, segurança emocional, descanso, recreação, diversão, aceitação, apreciação, gratidão, beleza, consciência, equinanimidade, equilíbrio, espaço, facilidade, humor, movimento, plenitude, rejuvenescimento, relaxamento, simplicidade e tranquilidade. Cara, só isso aqui é uma gama mesmo que você precisa trabalhar. E precisa se reconhecer nesse lugar. Sustento e saúde, você tem isso, você tem abrigo, você tem abundância e prosperidade em todas as áreas, né? Tem alimento para quê? Para a alma, para o corpo, para tudo, não é só alimento de comida. Descanso e dormir. Descanso do quê? Da mente, descanso do corpo físico, exercício físico, saúde integral. Tudo isso precisa olhar e falar, cara, eu tenho isso na minha vida. Fé, ordem, previsibilidade, aceitação. Uau, cara, são muitos valores aqui. A outra gama, que é a conexão e o amor. Amor, cuidado, afeto, carinho, beleza, compaixão e gentileza. Companhia, conexão sexual, importar, ser valorizado, intimidade, proximidade, toque, respeito, ser honesto, valorização, empatia, compreensão, aceitação, autoestima, comunicação, colocar em comum, conhecer, ser conhecido, coincidência, clareza, consideração, ouvir, ter um ouvido ativo, né? Escutatória, presença, escuta, receptividade, recolhimento, respeito, igualdade, sensibilidade, ver e ser visto, comunidade, ter uma comunidade, pertencimento. Aqui nós temos uma comunidade, por exemplo, está criando-se, né? Está se fortalecendo essa comunidade. Companheirismo, ter um companheiro, uma companheira, confiabilidade, cooperação, generosidade, amor, paz, hospitalidade, acolhimento, inclusão, interdependência, maturidade, reciprocidade, parceria, relacionamento, suporte, solidariedade, transparência e franqueza. Olha que lindo. A autoexpressão, a alegria, é o outro bloco. O que traz aí? Autonomia e autenticidade. Ter autenticidade, autoralidade. Autorresponsabilidade, clareza, congruência, consistência, continuidade, dignidade, escolha, honestidade, independência, integridade, liberdade, poder, empoderamento, criatividade, aventura, descoberta, espontaneidade, estar vivo, ter iniciativa, ter inovação, inspiração, estar no mistério, estar na paixão,
significado, contribuição, apreciação, gratidão, aprendizado, clareza, autoestima, autorrealização, celebração, luto, conquista. Isso tudo está na autoexpressão da alegria, hein? A apreciação, a celebração, o luto, a conquista, a produtividade, o crescimento, desafio, eficácia, eficiência, excelência, habilidade, perícia, providência, proficiência, mistério, participação, propósito, valor, retroalimentação e feedback. E está disponível no Colab, no Colibri, tá? Toda essa matéria. Que lindo isso aqui, que lindo isso aqui. Deixa eu até interromper. E aí, queridos? Estamos acabando a nossa leitura de hoje, vamos ler só essas últimas 3 páginas. São valores que você precisa reconhecer, cara, ali. Olhar e falar, eu tenho isso, você não tem, corre atrás, irmão. Vou te dizer, corre atrás. Porque esses são valores mesmo de um desenvolvimento pleno e puro pessoal. Olhar e se reconhecer nesses valores. Verdadeiramente. Ai, ai. Alguém quer trazer algo? Joyce abriu aí a câmera, quer falar algo? Não. Sim. Talvez. Não. Então, vamos ler. Bora ler as últimas páginas. De palhaço não era tão super assim. Levou um tempo para que eu entendesse que levava para os pessoas apenas um estímulo para que elas ficassem alegres, e não alegria. O que cada um fazia com meu estímulo era a responsabilidade deles. Se por um lado a CNV me revelou que eu não era tão importante assim, por outro, me ajudou a fazer uma dieta no meu ego e a manter o colesterol da vaidade em dia. Necessidades e as estratégias que usamos para atendê-las se não fomos educados a reconhecer nossos sentimentos, que dirá reconhecer as necessidades que os originam, e fazer distinção entre o que manifestamos como estratégias e a real necessidade que temos no coração, é muita sofisticação para quem teve uma educação fonte, Colab Colibri, disponível em Colab Colibri com CNV, acesso em 6 de março de 2021. Pedir com clareza e entender que o outro pode dizer uma palavrinha chata, não. Marshall Rosenberg conta uma história divertida de uma senhora que, sentindo-se muito só, diz ao marido que ela gostaria que ele não trabalhasse tanto. Passam alguns dias e ele todo contente anuncia, querida, obrigado pelo conselho, me matriculei no curso de golfe. Temos muita facilidade para expressar o que não queremos, mas o contrário é bem complicado. Dizer claramente o que necessitamos requer autorresponsabilidade pelo que sentimos e o que precisamos. Por isso é mais fácil falar você trabalha muito em vez eu sinto a sua falta. Solicitada a reformular o pedido, a senhora disse, eu queria ter lhe dito que desejava que ele passasse pelo menos uma noite por semana em casa comigo e com as crianças. 45. Outra confusão muito comum e, digamos, conveniente, é acharmos que pedidos são ordens. Isso é tão entranhado que fazemos sem nem perceber, e até mesmo com as melhores intenções. Quantas vezes já fiz exatamente isso? Pessoal, mistério, participação, propósito, valor, retroalimentação, feedback. Gostaria de pedir para nos sentarmos em uma roda, pode ser? Puxem as cadeiras. Por mais legal e colaborativo que seja ficar em roda, a fala não foi um pedido, foi uma ordem. Se ficar em roda for uma condição indispensável para a atividade, é preciso se responsabilizar pelo comando e dar sentido a ele. Nesse caso, a fala mais correta e clara seria, pessoal, para este trabalho preciso que as cadeiras estejam dispostas em roda para que todos se olhem. Costumamos travestir nossas ordens como pedidos para que nossas palavras não soem duras ou antipáticas. Mas, na verdade, o que é duro e antipático para quem recebe não é exatamente ter que fazer alguma coisa, mas ter que fazer alguma coisa sem saber o porquê. Pedidos devem ser o fim de um percurso de criação de sentido, tornar claro que necessidades os levam a ser formulados, e porta de entrada para outro ciclo que depende da resposta ao pedido. Se compreendermos juntos o pedido como um convite para esse novo ciclo, teremos menos inclinação a confundir o ato de fazer pedidos com a falta de autonomia para tomar as decisões. Podemos nos sentir mais ou menos dependentes do outro a partir da economia de nossos pedidos, mas essa sensação de dependência não deveria interferir no nosso sentimento de autonomia. Ao contrário, pedir nos desloca da posição de observador passivo para uma posição ativa, de autor comprometido. É um ato de coragem. Quem pede se coloca diante do risco, pode ou não ser atendido, pode ou não ter seu pedido sancionado.
como válido, ainda que seja insatisfeito. Mas atenção, pedido não é uma ordem. Aliás, este é o sinônimo pior que pode haver para ser escutado, ou seja, ser obedecido. Quando o pedido é atendido, gera uma expectativa de retribuição, que novamente pode ou não ser atendida. Quando nossos pedidos não podem ser atendidos, mas há espaço para conversa, inicia-se um jogo que pode e deveria ser colaborativo. A negociação. Nossos ouvidos costumam entender a associação entre negociação e jogo colaborativo. Durante toda a vida nos ensinaram que um bom negócio é aquele em que ganhamos, do qual saímos por cima, tiramos vantagem, como divulgava a antiga propaganda de cigarros protagonizada pelo jogador Gerson, 46. No entanto, negociar pode ser uma extraordinária oportunidade de investigação sobre o que há de comum em nossos interesses. Para a mediadora de conflitos Ana Paula Peron, 47, uma boa negociação implica ter clareza do que realmente é importante para si na negociação, ter o desejo de ter clareza do que é realmente importante para o outro, acreditar que é possível criar possibilidades, ações, soluções, opções para que ambos sejam atendidos no que é realmente importante, ter consciência de que uma negociação é um processo colaborativo e, para tanto, é preciso desapegar do que se quer para compor com o outro o que for possível. Desapego é palavra-chave e, no picadeiro das negociações, desapegar implica, antes de tudo, domar as feras do poder que julgamos, ou queremos, exercer sobre os outros. Em alguns ambientes, relações e contextos, falar em abdicar do poder é tão descabido quanto pedir para não respirar. Normalmente, em casa, o pai ou a mãe falam e o filho obedece. E ponto final. Na escola, a mesma coisa. A professora ou o professor falam e fim de papo. E quando há um pouco de espaço para dúvidas ou escolhas coletivas, resolve-se a questão na base da votação, uma prática que, dependendo do contexto em que se é inserida, funciona apenas como uma maneira rápida de dizimar o diálogo. Uau, queridão! Que incrível isso, cara. Negociar é colaborar. Isso é muito incrível, né? Eu lembro do meu querido amigo Fábio Broto, que criou a pedagogia da cooperação, né? Jogos cooperativos foi o Fábio Broto que criou, é um amigo querido. E é isso, negociar é colaborar, é você abrir mão de determinadas coisas, né? Não é você, não é o outro, né? Esse é o lugar. Ó, vamos ficar por aqui hoje. Se alguém tem alguma coisa para falar, fale agora ou cale-se para sempre. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Nada a falar? Muito bem. Deu para ouvir? Fala agora. Não, agora. Agora eu estou te escutando, Rita de Se Cássia. eu coloco o fone de ouvido, não sai a minha voz, coisas aqui da internet, o título desse livro me lembra uma frase, né, que eu sempre falo, né, porque que eu sou boa, mas não sou boba. Quando eu vejo que está no limite, mas essa coisa o bonzinho é o piegas, né? Como você bem, a gente tem que ter o rigor, né, com amor, tudo mais, né? Aprender a falar. E essa lembrança aí de como falar as coisas, né, do eu me sinto, eu penso assim, porque assim não fica uma coisa meio ditatorial, né? Fica uma indicação, né, daquilo que a gente pensa, sente, e o outro vai captar. Está no campo, né? Está no campo. Então, o campo o que eu posso estar sendo espelho do outro, e o outro está sendo meu espelho, né? Então, se aquilo veio para que eu transmute, né? É essa coisa que me veio hoje, né? O que se aconteceu aquilo porque aquilo estava no campo, porque eu tinha que receber uma lição daquilo ali, né? Por aí, né, Luiz Marcelo? É isso aí. É isso, né? Porque se, se aquilo foi para um lugar, né? Se aquilo foi para um lugar em que eu acabei entrando nesse campo do bonzinho, é porque eu ainda não sou bom. Eu estou vibrando ainda no bonzinho. E recebi aquilo que tinha que receber para poder aprender esse lugar, essas qualidades todas, né, que nós estamos falando aqui. Na qualidade humana, nós estamos nessa qualidade humana de eterno aprendiz. Mas é procurar não cair nos mesmos buracos, né? Essa acho que é a grande sacada. Tá esperto e desperto. Acho que é por aí. E olha só, como estava cortando muita internet, eu não sei se você comentou uma frase que eu coloquei, que a questão do bem-aventurados pobres, porque eles terão o reino dos céus. E eu Comentei. coloquei. Você comentou? Que não, porque cortou. E Posso é comentar? uma coisa, é uma coisa que duas pessoas me chamaram de pobre.
Aí eu falei, poxa, eu estou sempre ajudando e essas pessoas estão me vendo como pobre. Eu falei, eu sou pobre de orgulho, de inveja, eu saí pela tangente. Porque o que que... Aí, resume bem pouquinho, o que que você acha aí é ser pobre? Não, Né? Para receber o reino de Deus. a gente leu Lucas, Lucas foi Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5. E o que ele traz ali, né, bem-aventurados pobres, né, mas ele traz bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que nada têm, bem-aventurados. Então, ele traz uma série de qualidades, dizendo, e depois, lá mais para frente, a fala dele traz. Por quê? Porque a bênção de Deus vem com os raios do sol, para os justos, para os injustos, para aqueles que as águas vêm para aqueles que necessitam e não necessitam. Então, ele equaciona esse lugar, essa situação, né? Trazendo uma série de qualidades ali, correlacionando essa questão da pobreza com a falta disso, a falta daquilo. Todos aqueles que têm falta também serão abençoados, né? E entrarão quem? Aqueles de coração mole. Né? Então, não importa se você é pobre disso ou pobre daquilo. Todos nós, de alguma forma, somos pobres em alguma coisa na qualidade da condição humana. É isso que está trazendo ali. Tá certo. Porque os talentos são dados de formas diferentes, né? Isso. Então, isso sempre, aí. Sempre vai Gratidão. faltar alguma coisa. Tá certo. Por isso que a gente se complementa. Senão, não teria necessidade de interagir. Cada um ficava só na sua. É isso aí. Tá certo, meus queridos. Bom dia, gratidão. Bom dia. Um beijo para vocês. Amanhã nós temos o terceiro dia, então, da nossa leitura, tá? Um beijo. Lindo dia para vocês. A gente se vê por aí.